para chegarmos à casa dele e prestarmos um culto racional, um culto que honra e glorifica ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Cristo Jesus. Enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia para o Salmo de número 73. Vou fazer igual o pastor Edson. O retorno aqui está alto, viu? O retorno aqui está alto, está baixo. Salmo 73. O Salmo 73, ele abre o terceiro livro dos Salmos, que é composto por 5 livros. Antes de começarmos a leitura, vamos pedir para que Deus continue a nos visitar através da palavra agora. A palavra dele será pregada, e que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, descortinar a tua visão, iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você possa contemplar a beleza do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor, como é gostoso estar na tua casa, na tua presença, louvando quem o Senhor é, reconhecendo, ó Deus, a tua bondade para conosco, reconhecendo, ó Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, e que este sacrifício nos tornou possível relacionarmos com o Senhor. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por esse tempo. Que o Senhor continue a nos visitar com o teu Santo Espírito, nos abrindo a visão, os olhos, o entendimento, para que possamos ser confrontados pela tua palavra, consolados por ela, para que possamos encontrar esperança para os nossos problemas, através do culto e da pregação da palavra. Obrigado a Deus pelos nossos pastores, e peço para o pastor Edson, para o pastor João Pedro, que o Senhor os guarde no seu tempo de descanso, e lhe imploramos a Deus mais uma vez, visita-nos, Pai, com poder. É isso que eu peço em teu nome, Jesus. Amém. Salmo 73 diz assim: Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho
e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Este salmo é sugerido que a sua composição foi feita por Asaf. Alguns comentaristas mais antigos creem que foi Davi, mas temos na própria palavra evidências de que Asaf compôs salmos, compôs canções. E Asaf era um levita que atuava como músico e um dos líderes dos cultos no santuário durante o reinado de Davi. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16 e 19. 1 Crônicas, capítulo 15, 16 a 19. Diz assim: Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e os irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Eli, Feleu e Miqunéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Então aqui temos uma evidência de que Asaf era um levita e ele era um dos músicos que adoravam no santuário de Deus. Vira a próxima página, no capítulo 16, versículo de 4 a 7. Designou entre os levitas os que se haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Então temos aqui a evidência de que Asaf era alguém envolvido com louvor, alguém que ministrava no santuário de Deus. São atribuídos a Asaf 12 salmos, o Salmo 50 e o Salmo de 73, que acabamos de ler, até o 83. O Salmo 73, que vamos abordar aqui hoje, ele trata de um problema de longa data. Por que os justos sofrem, enquanto que os ímpios prosperam mais que eles? Isso é algo familiar para você? Por que os justos sofrem? Porque eles são sujeitos a aflições, tribulações, perdas, enquanto que os ímpios, aqueles que não amam a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que odeiam a Deus, prosperam. Temos este tema no Salmo 37, no Salmo 49, Jó capítulo 21 e Abacuque 1,13, onde diz assim, não precisa abrir: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar.
Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui a perplexidade do profeta. Abacuque estava vivendo dias onde a nação de Israel se afastou completamente do Senhor. E quando alguém se afasta do Senhor, o que acontece com essa pessoa? Tragédia. Quando uma nação, o seu líder, se afasta do Senhor, abandona o Senhor, caos espiritual, caos total. Então Abacuque está olhando para Deus e falando: Senhor, olha a situação do nosso país, esse não é o teu povo? Como que o Senhor permite tratar o justo junto com o ímpio? O ímpio maltratando o justo, levando ele ao tribunal. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é justo, e essas coisas, o teu caráter e aquilo que está acontecendo, eu não consigo entender. A perplexidade do profeta. E aqui temos a mesma questão com Asaf, a perplexidade deste líder do culto do Senhor. Como o Senhor pode permitir isso? Que o justo sofra perdas, sofra aflições intensas, e o ímpio continua prosperando. Neste salmo, vemos a experiência de um servo de Deus ao se deparar com tal realidade. Agora, o livro dos Salmos, ele possui grande instrução para nós sobre as experiências dos santos do Senhor e de como alcançaram a vitória sobre situações de aflição, tribulação, perplexidade, dor, depressão, ansiedade, insegurança, medo, dúvidas, enfim. O povo de Deus, pelos séculos, tem encontrado conforto neste livro, tem encontrado consolo, alegria, refrigério para a alma e segurança ao estudar os Salmos. E comigo não tem sido diferente. Lembro-me de situações intensas, onde eu não tinha para onde correr, que não fosse para a palavra do Senhor. Me lembro quando eu recebi por telefone a notícia que meu pai havia falecido. A Pâmela estava próximo de mim. Cadê a Pâmela? Está aqui. E recebi uma ligação. Liga para o hospital que eles precisam falar urgente com você. Minha tia me falou. Eu acho que aconteceu algo com seu pai. A gente já treme. Eu liguei para o hospital e a mulher foi muito gentil, muito educada e disse assim: seu pai entrou em óbito. Seca, sem um carinho, sem uma preocupação, dessa maneira. O que eu podia fazer? O que eu fiz, Pamela? Peguei a Bíblia e fui ler o Salmo 46. O Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente. Irmãos, Deus nunca me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que eu não conseguia enxergar a face dele, onde não havia perspectiva humana, onde o deserto estava extremamente seco, onde a fornalha da aflição havia sido acesa 7 vezes mais quente. Eu encontrava consolo e conforto ao ler os Salmos. E o Salmo 46, versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fábio, fica tranquilo. Isso não me pegou de surpresa. Tudo o que aconteceu com seu pai era apenas o cumprir da minha vontade. Isso é soberania de Deus. Isso é soberania de Deus. O cumprimento da vontade dele.
E o que você tem que fazer então, meu irmão? O que eu fiz? Ir para a palavra dele. E os salmos têm sido para nós, os crentes do Senhor, um bálsamo para o coração. É como água para o sedento, quando ele experimenta situações difíceis e intensas, que fogem do controle dele. Mas quanto a você, alguma vez você já questionou Deus sobre a prosperidade dos ímpios? Alguma vez o André chegou lá no apartamento dele, chegou na varanda, olhou ali para o lado esquerdo e viu um Veloster vermelho, zerinho. Senhor, como é que esse ímpio tem um Veloster? Esse incircunciso tem um Veloster? Eu não, eu tenho um Corsinha. Ou lá no seu trabalho, Senhor, eu tenho agido de maneira correta, tenho feito os relatórios de maneira correta perante o Senhor, tenho me esforçado, não tenho faltado no trabalho, tenho me dedicado aqui nessa empresa, tenho abandonado toda sorte de mentiras. Os crentes não abraçam a mentira, são pessoas que andam na verdade. E no trabalho você tem andado na verdade, você tem andado na luz. E aquele companheiro de baia ou de sala, de escritório, que seja, ele falta, ele dá atestado que não é uma verdade, ele foi assistir o jogo do Corinthians, e ele mete um atestado lá, só para não tomar falta, e no fim do ano, aquela promoção que você tanto queria, vai para quem? Para o incircunciso, para aquele filho do cão. Senhor, eu não entendo. Eu tenho sido fiel para você. Eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho meditado na tua palavra. Tenho gastado meu tempo na tua presença e em oração. Tenho trabalhado na igreja. Por que comigo as coisas são tão difíceis? Não é verdade? Parece que o povo de Deus é um povo que sofre aqui na terra. É um povo que experimenta tensões, dor, experimenta escassez muitas vezes, como Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, sem tanto estar humilhado quanto exaltado, a ter abundância e a ter escassez. Porque o povo do Senhor passa por situações assim. Isso lhe é familiar? Se isso aconteceu a você, como também já aconteceu comigo, eu também já coloquei os olhos numa situação assim. Aquele incircunciso, aquele ímpio, aquela pessoa que odeia Deus, aquela pessoa que despreza Deus, não considera Deus, vai melhor do que eu. Olha o filho dos ímpios, são saudáveis. Olha o próprio ímpio, é saudável, não há doença para eles, não há tristeza para eles. Então esse salmista fica perplexo diante dessa realidade. Segundo as Escrituras, sabe o que você tinha no coração quando isso aconteceu a você? Inveja. Quando você pensou assim, quando você no coração considerou por que esse ímpio prospera, por que ele tem tal carro, por que ele tem um barco tão bonito, por que ele mora numa casa tão linda, por que ele mora lá no Village, quilômetro 11, a barraca dele é para 10 lugares. A minha de pobre, só cabe eu pequena. Inveja. Segundo as Escrituras, que tem no seu coração inveja. Esse salmo
é muito instrutivo. E ele vai nos mostrar 5 fases, 5 etapas que esse homem passou. E ele começa contando a sua história, como se fosse assim: meu amigo, eu preciso conversar com você. Vem cá que eu quero trocar uma ideia. Uma vez, eu tive inveja dos ricos, eu invejei os arrogantes. Mas sabe de uma coisa? Deus é bom. Deus é bom para com os de coração limpo. Então ele começa o versículo 1 com uma conclusão. Não é o primeiro salmo que isso ocorre. E aqui, na realidade, temos um ciclo. Asaf começa com a sua conclusão e termina no versículo 1 também. Verdadeiramente, com efeito, Deus é bom. O primeiro estágio, então, é a perplexidade exposta. Versículos de 1 a 3. Vamos lá. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A perplexidade exposta. Asaf está olhando assim: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bondade, o Senhor é benevolência, mas eu não consigo conciliar a sua bondade com a prosperidade daqueles que te odeiam. Essa é a perplexidade de Asaf. E aqui a palavra limpo de coração, ou coração limpo, não quer dizer sem pecado, mas sim alguém inteiramente comprometido com o Senhor. Vemos essa verdade no Salmo 86:11. Eu vou ler para vocês. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O que Davi está dizendo aqui: Senhor, o meu coração vai ser exclusivamente teu. Ele não será dividido. Talvez essa tenha sido a sua realidade de vida. O seu coração tem sido ou está dividido. Ele não é um coração que vive somente para o Senhor, como nós cantamos aqui. Há outras coisas que ainda governam a vontade dele. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom para com essas pessoas, mas eu não compreendo o porquê esses ímpios prosperam. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, ou seja, ele quase caiu. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe qual é o problema aqui? O efeito. Como tudo começou, o efeito. E depois nós iremos tratar a causa, a origem do problema. Mas hoje, o efeito do problema foi os olhos. O texto diz, versículo 3: ao ver a prosperidade dos perversos, eu invejei os arrogantes. Gênesis 3:6 diz assim: vendo Eva que o fruto era bom e agradável aos olhos. Tudo começa com os olhos. Ao ver a prosperidade dos ímpios. O que ele fez? Ele colocou os seus olhos naquilo que é temporal. Ele tirou os olhos de Deus. Ele tirou os olhos daquele que é eterno. Ele tirou os olhos daquele que dura para sempre. E colocou naquilo que é temporal. E ao fazer isso, ele fez algo terrível. O cidadão do reino de Deus não pode abrigar inveja no coração. Quanto mais vergonhoso é invejar os
os arrogantes. Aquele que é nascido de Deus não pode abrigar inveja dos homens, quanto mais invejar os arrogantes. Então ele diz: o meu problema nasceu aqui, quando eu olhei, quando Eva viu que o fruto era bom e agradável aos homens, quando eu tirei os olhos de Deus, eu olhei, ali começou a minha perplexidade, ali começou a minha tentação. Segunda fase que esse profeta experimenta: a visão nublada. Sabe o que vai acontecer agora? Agora é uma descida, é uma progressão para baixo. Ele olhou, e porque ele olhou, ele começou a enxergar a coisa de maneira distorcida. Teve a sua visão nublada. Versículo 4 ao versículo 14, diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, esses caras não se preocupam com nada, são tranquilos, o seu corpo é forte, eles são saudáveis. E nédio quer dizer pele brilhante. A pele dos caras brilha, meu. Não é problema de oleosidade, não. É um povo que tem oleosidade. Se fizer assim, né, fica pastel. Não é isso. A pele deles é diferente. Um negócio assim impressionante. Não precisa passar creme. Mulherada que passa aqui no cotovelo para ficar macio, né? Que negócio todo. Não precisa. A pele daquela turma lá é Nivea puro. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Meu, que vida que é essa? Eles não se cansam. Vindo para cá, passando ali pelo condomínio que eu gosto muito, né? Quinta das Flores, eu vejo a turma correndo. Domingão, a turma correndo. Eles não se cansam, nem são afligidos como os outros homens. Realmente, como o povo de Deus é afligido, como o povo de Deus tem recebido constantemente a vara da disciplina. Mas a disciplina não é algo negativo. Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter eu sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. O crente ele é afligido com o objetivo de conhecer mais a Deus. O crente ele passa por aflição para que o conhecimento de Deus seja algo que ele experimente na sua vida diária. E o que Asaf está dizendo? Eles não sofrem aflição. Versículo 6: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Aqui é a questão de mostrar, é o status. A soberba deles é como algo colocado aqui, que todo mundo vê. E a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Não quer dizer que o povo é gordo, tá? Ih, só tem gordo lá, tá vendo? A vantagem de ser crente é magrinho. Não é isso. O que o texto está dizendo é que eles têm mais do que precisam. Os olhos saltam-lhe da gordura. Eles têm mais do que precisam. E muitas vezes o Filho de Deus passando escassez. Do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Realmente, como esse povo, esses perversos, esses ímpios que não temem a Deus, como a sua língua é apressada para falar maliciosamente. Como são rápidos em falar coisas maliciosas. E da opressão falam com altivez. Ou seja, você sabe como é que eu consegui comprar aquela casa lá, Rafa? Fui lá e dei em cima do cara. Falei, se não me pagar, se não me vender por esse tanto aqui, eu tomo e é minha. E eles aumentam
a sua riqueza. Opressão. Versículo 9: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Eles estão aqui, está dizendo aqui, que eles falam mal, eles zombam de Deus. Falar contra o céu é zombar do Senhor. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos goles. Sorvos quer dizer goles. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, a gente está fazendo tudo isso daqui, todas essas coisas erradas, a opressão, nós não somos afligidos, nós falamos mal e não somos punidos. Será que Deus sabe? Será que Deus está sabendo de tudo isso? Será que existe um Deus que se importa com isso? É isso que ele está enxergando, é isso que ele está lendo. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ai, parece que esse povo é feliz. Eles são diferentes. Eles não passam por tribulação, eles não sofrem, eles dão com os dentes nas línguas, eles não são castigados, eles são tranquilos. E acima de tudo, são ricos. Tem dinheiro no bolso. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Olha o que esse salmista está dizendo. Com efeito, ele está sendo algo convicto. Certamente, eu conservei a minha pureza, inutilmente. Para quê? Para que eu gastei tanto tempo lendo a palavra? Por que eu gastei tanto tempo em oração, em serviço na igreja? Então isso foi inútil. Todas as minhas energias, todas as minhas economias, eu gastei inutilmente. E lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Nós não sabemos qual era a aflição desse salmista. Se era um problema na sua família, se era um problema físico, ou algo no seu trabalho. O fato é que todo dia, a cada manhã, ele se lembrava que ele era afligido e era castigado. Olha a situação da mente desse homem. Ele vê os ímpios, enxerga a prosperidade deles, a forma como eles vivem, a forma tranquila, sem castigo, sem sofrimento, e ele olha para si. Por que eu tenho vivido assim? Eu sou castigado todo dia, toda manhã é chicote no ombro. Vale a pena? Vale a pena viver assim? Terceira fase que esse grande salmista passa: a visão dolorosa. Pois de contínuo sou afligido, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele está dizendo, se ele falasse tudo isso que ele colocou no Salmo, se ele externasse isso para alguém, tudo que ele colocou até agora é o conflito interno no seu coração. Ele não externou para alguém, ele não externou ainda para nenhuma pessoa. Ele tem guardado tudo isso no seu coração. Então ele disse, se eu falasse para alguém isso daí, o problema que eu iria criar, eu já teria traído a geração dos filhos de Deus. Em só refletir para compreender isso, achei muita pesada tarefa para mim. Ele está enxergando a prosperidade, está vendo como eles vivem, em contraste com a situação dele, ele servindo a Deus. Ele era um chefe do louvor do santuário de Deus, e ele era afligido constantemente. Então,
em só refletir para compreender isso, gente, não dá. É uma tarefa extremamente difícil. Então agora, versículo 17. A visão corrigida. Nesse momento, há uma mudança. É nesse momento, no versículo 17, em que Deus envia sua misericórdia e graça para esse homem. Veja o que ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele entrou no santuário, o santuário era onde ficava o tabernáculo. Há 2 anos atrás, a igreja teve o privilégio de ouvir sermões expositivos em Êxodo. E naquele tabernáculo, Deus se encontrava com Moisés. Então, na presença de Deus, encontramos a solução para os nossos problemas. É na presença do Senhor que encontramos todas as respostas para o nosso coração. É quando você vem ao culto, o santuário do Senhor. E isso já é uma ação de Deus, sabe por quê? Lembra quando o pastor Edson ora? Todo domingo, Senhor, traz o teu povo. Deus colocou na sua mente e no seu coração o desejo de vir hoje. Quantas vezes vocês estavam em casa assistindo os jogos do São Paulo? Corinthians não, corintiano é crente, corintiano é firme, entendeu? Corintiano é o cara firmeza. Quantas vezes você falou, eu não vou na igreja? Ah não, o pastor Fábio que vai falar, não vamos. Aí o Sacha, o cara mais brinca que prega, viu? Eu não vou na igreja. Aí o pastor João Pedro só vai falar em nome de Deus, não é nome de Deus, ah, nome de Deus para cá. Deus coloca no seu coração, toma banho no seu porquinho e vai à igreja. E aí você vem para cá. Você não quer, você vem com o coração muitas vezes duro. Aí você entra por aquela porta e começa o louvor. E aí o que acontece? Uma mágica acontece. Deus vai falando com você, vai quebrando a dureza do seu coração. E você começa então a contemplar a beleza do Senhor. Você começa a ser lembrado pelo louvor do sacrifício de Cristo, daquilo que Ele tornou possível para você. E alguém então faz uma oração, e na oração ele cita algo que estava dentro do seu coração. E ele toca aqueles cânticos que falam e aquecem o seu coração. E aí vem a exposição da palavra. E ali então, como uma flecha, acerta o centro do seu coração. E ali então você tem a sua vontade, a sua rebeldia, a sua visão, que antes estava nublada, agora ela é corrigida. Por quê? Você veio no culto. Irmãos, é isso que ele está dizendo. Enquanto ele não entrou na presença do Senhor, enquanto ele não esteve no culto, enquanto ele não cantou ao Senhor, enquanto ele não ouviu a palavra do Senhor, ele não encontrou solução. Até então, o desejo do seu coração era abandonar tudo que estava ali. Talvez alguns de vocês entraram com o coração assim, porque eu tenho vivido essa vida. Eu sou afligido, recebo as varadas do Senhor constantemente, tenho passado por situações difíceis com os filhos, e eu olho para o meu vizinho que é ímpio e circunciso, e olho para ele, está chegando da praia com uma caminhonete e eu já disse na caçamba. O cara é tranquilo, o cara não sofre. Aí Deus coloca no seu coração, vai para a igreja. E você entra aqui, e o seu coração é mudado. Então Asaf recebeu a misericórdia e graça do Senhor, quando ele entrou no santuário de Deus, e atinei para o fim deles. Qual é o fim do ímpio?
A morte eterna. Tudo que ele tem aqui vai embora. Qual é o final, o fim do verdadeiro Filho de Deus? É estar na presença do Senhor. É a vida eterna. É conhecer a Deus mais intimamente. Então ele se atinou. Gente, isso aqui que está acontecendo com eles é passageiro. Vai terminar. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Lembra do versículo 2? Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. E aqui está dizendo: certamente os pões em lugares escorregadios. Sabe o que quer dizer aqui, meu irmão? Mesmo que você caia, você nunca ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Amém. Salmo 37, 24. Vamos lá. Salmo 37. Vamos ler o 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe por que esse salmista não caiu? Porque o Senhor o segurou pela mão. Quase me resvalaram os pés. Por pouco não escorreguei. Não foi uma habilidade dele, não foi algo que ele fez, foi o próprio Senhor que o segurou pela mão. Olha o contraste com o ímpio. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Se você tiver a oportunidade de presenciar alguém, um ímpio, à beira da morte, é isso aqui. Aniquilado de terror. Sabe por quê? Será que Deus existe mesmo? E agora? Onde eu vou? Existe céu e inferno? Acho que eu vou para o inferno. Eu estou começando a sentir um negócio quente aqui atrás. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. O salmista está dizendo assim: quando você dorme, você tem sonhos. Geralmente uma pessoa tem em média 7 sonhos por noite. Muitos de vocês só lembram que tem um, nem lembra que tem, porque está tão cansado que entra em coma. Eu sou assim. Eu, quando estou muito cansado, eu entro em coma, eu desligo. Então a Raquel pode fazer bagunça, a Vivian passa aspirador na casa, não tem problema, eu não ouço, eu entro em coma, eu desligo. Porém, se eu estiver sonhando e acordar, o que acontece com o sonho? Acaba. Então ele está dizendo: quando o Senhor se levantar, sabe o que vai acontecer com esses ímpios? Já era. Assim como alguém está sonhando e acorda, quando o Senhor acordar, eles serão exterminados. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional à tua presença. A palavra irracional aqui no original é monstro. Porém, uma tradução melhor, uma transliteração seria animal. E uma característica do animal é o que? Ele é irracional. Aqui, irracional. Ele não pensa com clareza. Então o salmista está dizendo que naquela condição que ele estava, ele não pensava com clareza. E que tudo que ele faz é na presença do Senhor. Então ele estava na presença do Senhor como um animal. Eu era um irracional. Eu não estava pensando com clareza. Irmãos, quando isso acontece,
nós desprezamos aquilo que é de mais precioso: a razão, o raciocínio. Só nós temos esse privilégio de raciocinar, de pensar. Agora, se o salmista pensasse, lá no versículo 1, Deus é bom, ele entraria por esse caminho? Aplique isso para você. Você está passando um problema, você está passando por uma dificuldade na sua vida. Se você pensar, deixa eu lembrar de Deus, deixa eu me lembrar de quem Deus é, do caráter dele, ele é bom, você entraria por esse caminho? Não, você não entraria por esse caminho, porque você sabe que Deus é bom. Quinta fase que esse homem experimenta: a visão da bondade do Senhor. Irmãos, isso aqui é fantástico. Versículo 23: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Nós acabamos de dizer, Salmo 37. Esse homem jamais ficaria prostrado. Não existe a possibilidade de um filho de Deus ficar prostrado diante de uma situação assim, porque o próprio Deus o vai levantar, o próprio Deus o segura pela mão. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Sabe o que ele está dizendo? Essa palavra guiar aqui é a mesma que foi usada em Êxodo, quando aquela coluna guiava o povo no deserto. A coluna andava, o povo andava. A coluna parava, o povo parava. E a coluna andava, o povo andava. Deus vai sempre na frente. E quando Deus está na frente, você está fadado ao sucesso. Coloque Deus na frente. Deixe que o Senhor te guie. E Ele vai te guiar. Quem mais eu tenho no céu? Aqui é uma pergunta retórica. Não há outro em que eu me compraza na terra. Quem eu tenho no céu? Deus. E como se ele dissesse assim: se o Senhor não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu quero estar onde o Senhor está. Se o Senhor está aqui na terra, na meditação da palavra, no culto público, no teu santuário, na tua presença, é ali que eu quero estar. Se eu morrer, eu vou para a tua presença. Se eu estou vivo aqui na terra, eu também quero a tua presença. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está dizendo assim: mesmo que eu fisicamente esteja só no chassi, mal, à beira da morte, venha o que vier, eu confio no Senhor. Irmão, você pode dizer isso? Olha para a sua situação. Você pode dizer isso com confiança? Venha o que vier, mesmo que a minha saúde esteja em cacos, mesmo que a minha carne esteja só o pó, eu confio no Senhor. Deus é a minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Lembra quando eu disse que o efeito do problema dele era porque ele via, ele colocou os olhos na prosperidade dos ímpios? Eu disse que isso era o efeito. A causa, a origem do problema
Sempre que você for analisar um problema, uma situação que você está passando, não comece pelo efeito, comece pela causa. Então, ele identifica qual é a causa do problema dele. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. Ele se afastou do Senhor. Ele se afastou do Senhor. Quando você se afasta do Senhor, você está fadado ao insucesso, a tragédias, ao sofrimento, a problemas. Então ele está dizendo: porque eu me afastei do Senhor, eu coloquei os meus olhos na prosperidade dos ímpios. Se eu estivesse junto do Senhor, é bom estar junto do Senhor, isso não aconteceria. Junto do Senhor, isso jamais iria acontecer. Põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quando você experimenta a graça de Deus de maneira especial, quando você experimenta a fidelidade do Senhor, quando você experimenta a proteção do Senhor, Ele cativa de uma maneira tão intensa, que onde você estiver, sabe o que sai da sua boca? Louvor. Sai louvor da sua boca. Não sai murmuração de um coração que tem experimentado a fidelidade do Senhor. Não pode sair murmuração, reclamação, palavras torpe de um coração que tem experimentado a graça do Senhor. E é isso que ele está dizendo. Senhor, eu quero estar pertinho de Ti. E pertinho do Senhor. Meu coração está tão cheio da Tua presença, de quem o Senhor é, da Tua majestade, que aonde eu for, eu não vou conseguir ficar quieto. Eu tenho que falar: aqui eu sirvo, ao Deus que eu sirvo. Você conhece o meu rei? Esse é meu rei. Ele me firma os passos. Eu estava prestes a cair, e Ele me segurou com a sua mão. Sabe por quê? Porque eu sou dele. Irmãos, você pertence ao Senhor. Nem Satanás pode tirar dos braços do Senhor. Nem Satanás, com suas hostes e demônios, poderão te retirar, te remover dos braços do Senhor. Porque é o próprio Deus que segura. E Ele é maior que Satanás. Então esse coração explode de louvor, explode de alegria. Eu tenho que falar para as pessoas que eu sirvo a um Deus tremendo. Então eu gostaria de concluir aqui para vocês. Não servimos a Deus em função do que ganhamos com isso, mas sim porque Ele é digno de nossa adoração e serviço, independentemente daquilo que Ele permita que aconteça em nossa vida. Irmão, grava isso, escreve, decora. Não servimos a Deus em função do que ganhamos com isso, não é por causa do benefício que servimos a Deus. Esse foi o erro do salmista. Ele via os bens materiais, ele via a riqueza. Então ele falou: eu sirvo a Deus, mas eu não tenho nada. Não. Ele então poderia dirigir o louvor no santuário de Deus, sabendo que eu não sirvo a Deus pelos benefícios que Deus pode me dar, mas eu sirvo a Deus porque Ele é digno de nossa adoração e serviço, independentemente daquilo que Ele permita que aconteça em nossa vida. Se você tem se enquadrado em alguma dessas fases, da fase de questionar a bondade do Senhor, você tem colocado os olhos na prosperidade dos ímpios, como eles têm vivido, em suas riquezas, há uma esperança para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos justificar. Eu troquei. A nos justificar e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado, Senhor.
Irmão, você não precisa viver dessa forma. Você não precisa continuar vivendo assim, nessa tragédia de vida, olhando para a prosperidade do seu vizinho, incircunciso, ímpio, que odeia a Deus. Mas você pode desfrutar de uma vida plena, contemplando o Senhor. Você pode desfrutar de uma vida abundante, na presença do Senhor. E na presença do Senhor, todos os nossos problemas se vão se expor. Por quê? Porque o nosso coração quer adorar. Não há espaço para problemas. Não há espaço para murmuração. Só há gratidão. Só há louvor. Basta. Senhor Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de expor a tua palavra. Obrigado a Deus pela experiência de Asaf, que é tão instrutiva para nós, nos confronta com a nossa realidade também atual e nos aponta, ó Deus, para a verdadeira solução, a contemplação do Senhor. Buscar a tua presença, ó Deus, em oração, no estudo da palavra, na comunhão com a igreja, com os irmãos, e tendo um coração de louvor e gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos comprou, pertencemos a Ti, e o Senhor é nosso também. O Senhor nos ajude, Deus, a caminhar como tal, a vivermos uma vida onde possamos ser difusores do Evangelho, da honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir para a equipe de louvor cantar uma música que eu gosto muito, só em Jesus. Confere aí. Pode ser?